E aí pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Silver aqui. E bem, hoje aqui a gente tem nosso querido amigo Linkzinho, queridíssimo, queridíssimo. E como a gente passou aqui por uma onda de Five Nights at Freddy, se assim eu posso dizer, agora eu conheço todo o universo graças aos vídeos do Corey que eu reagi. E obrigado ao Gabriel por ter pedido para eu reagir eles, me fez ficar por dentro da história. Então é interessante. Eu não sabia que ia ter um filme de Five Nights at Freddy, mas pelo visto vai ter, e o linkzinho aqui vai falar sobre esse filme. A história do filme de Five Nights. Faf vazou. Sério. Bom, vamos ver então o que vazou aqui, o que o link tem a nos trazer de informação. Vamos lá. Sei 2. Quer dar uma olhada em como é que tá? Bom, é tudo de graça e tá lá disponível na Webtoon, beleza? Desce aí na descrição e dá uma olhada. Valeu, é nóis! Nossa, isso daqui com certeza é uma das coisas mais antigas da internet, né? Pois é, Five Nights at Freddy, o filme. Bem-vindos de volta a 2015. Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje é dia de falar sobre Five Nights at Freddy, aquela famosa franquia dos robozinhos malignos e das crianças mortas. Pois é, mas hoje nós vamos falar de uma coisinha um pouquinho mais fechada, digamos assim, da franquia Five Nights at Freddy. Eu sei que muitas pessoas hoje em dia nem ao menos sabem que desde meados de 2016 fala-se sobre um filme de Five Nights at Freddy, que seria feito pelo diretor X e pelo estúdio Y e etc e tal. E bom, mas muito tempo acabou se passando e a gente já tá em 2022. Se passaram basicamente 6 anos até agora, com praticamente nenhuma notícia realmente relevante desse filme até o momento. Então, depois de tanto tempo assim tendo se passado, eu entendo que muitas pessoas nem sabem mais se vai ou não ter um filme de Five Nights at Freddy. Então a notícia de que basicamente a história do filme vazou foi um pouquinho confusa para a maioria das pessoas. Pois é, depois de 6 anos, isso realmente aconteceu, gente. Parece que finalmente agora temos notícias oficiais sobre esse possível filme de Five Nights at Freddy, temos a diretora oficial do filme, temos os personagens já confirmados e até mesmo uma data para o início das gravações. Então, bom, deixa eu só avisar antes de começar o vídeo aqui, que vai ter uma porrada de spoilers aqui, possíveis spoilers do filme. Então, caso você queira guardar as suas surpresas pro filme, bom, assista por sua conta e risco, certo? Tendo dito isso, com ele. Vamos nessa. Senta aí e vem comigo. Esse post aqui foi o que acabou começando todo o conceito, né? Post esse feito pela Geek Vibes Nation, uma página que conseguiu vários tipos de vazamentos, inclusive foram os primeiros a anunciar isso daqui. Emma Tiny foi contratada para dirigir o filme Five Nights at Freddy para Blumhouse, o nome do estúdio, e Emma Tammy, que basicamente é o nome da diretora do filme, uma que é ótima com terror e com mistério, inclusive praticamente já estamos confirmados, essa é a diretora do filme. Na semana passada, basicamente, eu vi que o Corey e outros youtubers acabaram fazendo vídeos falando sobre como muitas coisas, por sinal, além dessa, acabaram vazando. E o próprio site da Geek Vibes Nation fez um post muito específico, esse daqui, onde eles falaram um pouquinho sobre alguns personagens. A descrição de alguns personagens basicamente já tinha vazado em relação ao roteiro de Five Nights at Freddy. Pois é, como todos vocês sabem, em FNAF, saber os personagens que vão participar do negócio já ajuda muito. Não só saber que personagens vão participar, temos descrições já deles. Então, se liga só, graças a uma fonte próxima à GVM, obtivemos novos detalhes exclusivos sobre os personagens do filme. Esse que está à procura de lançar um protagonista masculino e feminino, e uma protagonista coadjuvante feminina. E se liga só, dá uma pequena olhada na lista de personagens. O protagonista masculino, Mike, está entre os 20 e 30 e poucos anos de idade. Sua descrição de personagem empresta alguns pontos para a trama do filme. Cheio de culpa por uma tragédia de seu passado e agora lutando para cuidar da sua irmã mais nova sozinho, Mike está com poucas opções. Consegue um novo emprego para pagar as contas. O segurança noturno da Freddy's Fazbear Pizzaria. Mike é vulnerável com um exterior duro. Embora ele tenha boas intenções, sua obsessão em buscar a verdade pode ter consequências
potencialmente desastrosas. Todos os que conhecem, pelo menos meio que por cima, a história de Five Nights at Freddy, sabem que o personagem Mike é o segurança noturno do primeiro Five Nights at Freddy, né? Então, possivelmente, esse filme aqui vai ambientar de fato o começo da história, Five Nights at Freddy 1. E é claro, nós também sabemos que o personagem principal de FNAF 1, né, esse tal de Mike, é na verdade Michael Afton, filho do William Afton. Então, sim, o filme já promete colocar bastante daquele conceito inicial da história de FNAF, com o Michael Afton indo atrás do seu pai, procurando o seu pai, o assassino de crianças que desapareceu. A parte que é meio complicada começa a entrar de fato quando a gente vai dar uma olhada na descrição dos outros personagens por aqui. A protagonista feminina, Abby, de 10 anos. A irmã mais nova de Mike. Abby é curiosa e corajosa, com uma mente criativa e uma intuição aguçada, um pouco solitária que mantém seus pensamentos e sentimentos perto do peito. Ela se expressa principalmente por meio de desenhos. Crescendo sem seus pais, enquanto ela era criada por seu irmão não confiável, Abby aprendeu a se defender sozinha. Dito isso, ela ainda é uma criança, emocionalmente vulnerável, cheia de emoções e não sem as explosões normais de uma criança de 10 anos. Esse é o fim da descrição dela, mas bom, Abby, pra quem não sacou rapidamente, é um apelido muito usado em inglês pra Elizabeth. Essa que seria Elizabeth Afton. Na franquia de FNAF, ela é a outra filha do William Afton. Inclusive, o próprio nome Abby em si é uma anagrama pra palavra baby, que é o destino da garota dos games, né? Nos jogos de Five Nights at Freddy, a Elizabeth Afton é morta e a alma dela possui o animatronic da Baby. Porém, um detalhe meio esquisito aqui é que dentro dos jogos, basicamente, a Elizabeth Afton morre muito antes do período de tempo onde Five Nights at Freddy 1 se passa. Então, pode parecer meio esquisito ou não, mas continuando, a gente tem a última e mais estranha personagem colocada aqui, totalmente fora da linha do tempo, coadjuvante feminina, Vanessa, de 20 anos. Vanessa é uma policial que aparece durante um dos turnos de trabalho de Mike, e enquanto lidera com uma disposição brilhante e ensolarada, Vanessa tem uma profunda compreensão da história sombria e do funcionamento do restaurante. Não querendo revelar muito do que ela pode saber, ela trabalha para ajudar Mike a sobreviver à noite. Vanessa. Eu acho meio óbvio de dizer, mas só tem uma Vanessa muito específica que aparece dentro da franquia de Five Nights at Freddy. Essa que é Vanessa, a guarda noturna de Security Breach. As coisas são sim um pouquinho esquisitas com os dois primeiros personagens, né? Bom, a gente tem um roteiro vazado que, digamos assim, mostra pra gente que o protagonista vai ser o Michael Afton, o que todo mundo já esperava, a jornada inicial dos games, né, do Five Nights at Freddy 1, 2, 3 e 4, indo atrás do William Afton e tudo mais. Beleza, a irmã do Michael estar viva ainda pode ser simplesmente alguma coisa ali colocada pela própria diretora, ou então, como muitas pessoas acabaram falando, ida e volta de tempo, ou seja, passar a irmã dele nos flashbacks ou alguma coisa do tipo. Ok, pelo menos até agora, nada explica a participação estranha da Vanessa aqui. Ela, que não aparece no FNAF 1, 2, 3 e 4, Vanessa é um personagem de Five Nights at Freddy 9, o último jogo que foi lançado da franquia, o que simplesmente confunde bastante a gente. Como exatamente a Vanessa tá aqui no FNAF 1 se ela aparece pela primeira vez no 9? Bom, as pessoas fizeram duas teorias em quesito a respeito do que tá acontecendo. A primeira dessas hipóteses, basicamente, é que o filme vá e volte no tempo, voltando pro passado, então ele explica alguma coisa que tem no passado em um flashback, depois ele volta pro futuro, fazendo isso com alguns saltinhos de tempo não muito convencionais. Bom, se você já assistiu um filme da Emma Tammy, é muito bom pesquisar, porque realmente ela acaba fazendo isso mesmo. Os filmes dela são um pouquinho confusos, porque ela brinca muito com esse quesito de tempo. E fora que o roteiro foi escrito também com a ajuda do próprio Scott Calton. Ele é um dos roteiristas oficiais do filme, ou seja, as chances da linha do tempo desse filme aqui ser toda cagada é bem alta, então essa é uma possibilidade que faz sentido. E a segunda hipótese que as pessoas fizeram, inclusive, é que o filme adapte um universo próprio, ou seja, não seguindo as regras nem dos livros e nem dos jogos. Nesse universo aqui, a irmã do Michael Afton vai estar viva até agora. Nesse universo aqui, a Vanessa vai aparecer lá no primeiro filme e dane-se. Então, bom, isso pode de fato acontecer. Nós sabemos que os jogos de FNAF
e os livros de FNAF não se passam no mesmo universo. Então os jogos são uma coisa, os livros são outra e possivelmente talvez então os filmes acabem virando uma terceira vertente, um terceiro caminho. Eles vão possivelmente se utilizar dos mesmos personagens, no entanto vão para um caminho totalmente diferente. Eu até gosto dessa segunda hipótese e espero que ela seja o que seja adaptado, porque se a gente tiver um filme que seja conectado com os jogos diretamente, acho que as coisas só tendem a se complicar muito mais. Afinal de contas, os filmes sendo separados dos jogos, pelo menos isso vai fazer com que os diretores tenham mais liberdade para poder trabalhar nas coisas, né? Afinal de contas, a história completa do Scott Calton, os 9 jogos, isso se você não for contar os livros, os easter eggs, etc. Ninguém conseguiu explicar Five Nights at Freddy até hoje. Eu acho que seria muito complexo de pegar tudo isso e tentar passar para um filme ou para uma franquia de filmes. Começando tudo do zero e fazendo meio que um universo próprio, digamos assim, talvez os diretores consigam trabalhar alguns mistérios muito mais interessantes e que façam mais sentido. Afinal de contas, vale destacar, gente, que FNAF, apesar de ser um jogo com uma baita história, ele quase não tem diálogos, né? FNAF 1, 2, 3, 4, 5 são basicamente jogos com zero de diálogo. Toda a história era apontada pra gente em meio de minigames, então a forma como a história vai ser contada pra gente aqui nesses filmes, ela vai precisar ser bem mais refinada pra poder prender o público durante um filme de terror, né? Então, bom, resta pra gente saber como essas coisas vão funcionar dentro do filme e o que vai acontecer. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Qual dessas duas possibilidades vocês acham que é a certa? Acham que não é nenhuma das duas? Bom, de qualquer jeito, não esquece de comentar aí porque eu quero saber, beleza? Muito obrigado por ter assistido, um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Falou, Linkzinho. Até mais. Eu acho que vai ser um próprio universo, cara. Eu acho que eles não vão mexer nessa parada de tentar linkar o filme com o jogo e tentar recriar toda a história do jogo no filme. Honestamente falando. Acho que eles vão criar o próprio universo, que é o mais fácil, né? É o mais fácil e é o mais tranquilo, se você pode dizer. Tá todo Então, mundo pedindo Mac. Até quem ainda não tem uma Maczice. Rapaz, é a minha primeira Eu, vez. apesar como é de isso? o Link ter falado que Calma, ninguém garoto. fez algo explicando tudo do FNAF, cara, o Corey fez 2 vídeos que explica bastante coisa. De fato não deve ser 100%, porque ele fala que tem coisa que ele deixou de lado e tudo mais, então de fato, ok. Bom, dá aquele like aqui pra ajudar o Link. E, bem, vamos ver aqui os comentários. Vamos ver o que tem aqui. O fato do Scott ser um dos roteiristas já é um bom sinal, na minha opinião. Senhor do século XIX. Cara, eu não sei, cara. Pra mim, FNAF era um jogo que não tinha história, basicamente, até certo ponto. Era só um jogo de jumpscare, se você pode dizer. Até que se tornou popular pra caramba, gigantesco, e com isso veio a necessidade de criar uma história. E com isso o Scott fez essa coxa de retalho e criou a história do FNAF. Pelo menos é o que eu acho, né? Eu posso estar completamente enganado e provavelmente estou, mas não sei. Kizuki, Sony Vegas Power Diretor Pro Addiction. Eu espero demais que o filme seja um universo próprio, também. Tanto porque já estamos acostumados com outras adaptações tendo universo separado. Como também poder brincar e dar mais liberdade para os diretores do filme. Concordo. Kaizen. Esse filme demora tanto que tá quase virando lenda urbana. Lembra um pouco o filme do Slenderman, se assim pode dizer. Passou muito tempo desde até de fato ter saído o filme do Slenderman. For Asby. Esse com certeza seria um filme que a Netflix compraria. Eu não sei, talvez. Cara, provavelmente. Shell. Como deve ter sido pro Scott confessar pra equipe que, na verdade, quem criou a história oficial de FNAF foi a fandom. Eu imagino que isso aconteceu, de fato. De fato, eu imagino que isso realmente pode ter acontecido. Eu tô curioso aqui de ver as respostas, espera aí. KK. Isso se ele contou, né? Tem esse detalhe. Uma das comunidades mais criativas nesse quesito. Justo.
Mingau de aveia. Desde 2016 venho acompanhando ansioso para esse lançamento. Receber essa notícia foi chocante. Caraca, você tá acompanhando o filme de FNAF há 6 anos, cara. Meu Deus, Mingau. Caraca, cara, por que, cara? E o último aqui, vamos ver esse aqui, o Measure of Death. A minha surpresa seria se não vazassem algo do roteiro. E eu achei que isso. Eu achei isso algo novo e interessante. Queria muito que o filme se desenvolvesse, se desvinculasse dos jogos, sendo seu próprio mundo com suas próprias regras. Apesar de ser forte mesmo a primeira opção de salto no tempo. Como já diz que a Emma adora, então ela não deixaria algo que é a marca dela de fora. Maybe. Eu não sei, cara. Eu realmente não conheço essa diretora, então não posso opinar muito sobre o histórico dela de direção. Mas vamos ver, né? Como vai ser esse filme? Vai ser um filme que eu vou ver. Eu vi aquele filme horroroso do. Ai, qual é o nome dele mesmo, cara? O Motoqueiro Fantasma. O. Nicolas Cage. Nicolas Cage é. No FNAF, basicamente, é o Nicolas Cage. Aquele Willy Wonderland. Cara, aquele filme é muito ruim, cara. Muito ruim. Se eu vi aquilo, por que eu não posso ver o FNAF também, o original? Então faz parte. E bem, pessoal, muitíssimo obrigado por ter assistido até aqui. De verdade. Deem like, se inscrevam no canal. Comentem se querem que eu reaja a alguma coisa. E bem, fiquem bem, se cuidem. E até a próxima. Falou!